Profetas, eu sou a Lu Diniz e eu gostaria de dividir com vocês hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15, e aí eu vou pedir para você dar uma lidinha até o versículo 33. Como nós temos pouco tempo aqui, eu não vou ler para vocês, mas eu vou dar uma resumidinha na história. Paulo, um homem conectado com o Senhor, numa das visões que ele teve, ele sentiu que o Senhor os chamava a pregar o Evangelho. E numa dessas cidades que ele passou, ele encontrou uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma vendedora, assim como eu vendo festas, e a gente pode dizer que era uma mulher de negócios, né? Já que era uma vendedora. E o que Lídia me chama a atenção no texto é que ela já servia antes de ser batizada. Antes dela servir os padrões da igreja, antes dela servir as ordenanças da igreja, ela já servia ao Senhor. Então, a gente pode dizer que Lídia era uma mulher que servia antes de servir. Quando Deus abriu os ouvidos espirituais de Lídia e ela se viu atenta ao que Paulo dizia, toda a sua casa foi tocada. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que quando o Senhor nos chama a pregar o Evangelho, é para que vidas, no plural, sejam alcançadas. Quando Lídia abriu o seu coração, toda a sua casa rogou, implorou pela presença dos apóstolos ali. Quando você serve a Deus e abre os ouvidos do seu coração, abre os seus ouvidos espirituais, você e a sua casa irão rogar pela presença do Senhor ali. Amém? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que quando você é fiel a Deus, na sua vida, nos seus dízimos, no seu tempo, Deus entra na sua casa e fica ali. Você vai ver no texto que quando eles viram fidelidade nela, eles permaneceram ali. E quando Deus vê fidelidade em você, Ele permanece aí. Amém? Eu queria agora dividir com vocês um pouquinho do que foi essa minha quarentena. Eu vou falar foi porque eu creio que em nome de Jesus nós vamos sair dessa, amém? E em 2018, eu e uma amigona minha, nós abrimos um buffet infantil. E compramos os brinquedos, e alugamos um salão, e ele estava indo bem, a gente estava vendendo festa, e a gente estava ficando conhecida, com uma boa reputação aqui. E quem me conhece sabe que eu sempre gostei de fazer festa, fazia pra família, mas nós abrimos o nosso. Tava crescendo, tava indo muito bem. Mas, de repente, no final de 2019, ele começou a dar mais gastos do que lucro. Como todo negócio no começo, a gente acaba não tendo lucro. Então, enquanto o buffet estava se pagando, mesmo sem lucro, a gente estava trabalhando. Mesmo que de graça, né? A gente estava trabalhando. Mas ele começou a dar gastos. E a gente começou a tirar dinheiro dos nossos maridos. A gente começou a tirar dinheiro da nossa casa para colocar ali. E aí, na primeira festa que a gente fez este ano, dia 13 de janeiro, nós conversamos, eu e minha sócia, e nós... Na nossa conversa, nós decidimos que iríamos fechar. Pagávamos aluguel, 2 águas, 2 luz, IPTU. Então, nós decidimos que nós íamos fechar. E foi tão, assim, incrível que quando nós decidimos, nós paramos de fechar a festa. As pessoas pararam de procurar a gente. Eu cheguei até a comentar com ela. Falei, olha, as portas estão fechando. E quando Deus fecha uma porta, ninguém abre, né? Acabei brincando com ela. E aí a gente decidiu que a gente ia fechar, a gente fechou o nosso buffet, a gente ia fechar o nosso buffet, né?
e nós decidimos que ia vender as coisas. Gente, foi muito fácil mesmo. A primeira coisa que a gente vendeu foi as nossas cadeiras. Vendemos para uma irmã da minha igreja. Ela comprou as cadeiras e não quis que a gente entregasse. Ela pagou e não quis que a gente entregasse, para que a gente pudesse fazer as festas que estavam próximas. Essas festas que estavam próximas era fevereiro. A gente tinha 4 ou 5 festas em fevereiro. E as outras de julho, nós tínhamos festa para agosto já. A gente devolveu o dinheiro, que dava tempo da pessoa fazer a festa, né? E eu sei que nós conseguimos fazer todas as festas, pagamos as festas que estavam longe, devolvemos o dinheiro e conseguimos sair com uma reputação boa, com um nome zelado, né? E foi muito fácil fechar o buffet, né? E dia 28 de fevereiro de 2020 foi a nossa última festa ali. E eu confesso que eu chorei. Eu confesso que eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor fechou o nosso sonho, né? Todo o dinheiro que a gente não tinha, a gente investiu ali, todo o nosso amor, todo o nosso tempo, e o Senhor fechou o nosso sonho. E foi 28 de fevereiro a última festa ali. E no dia 23 de março, a minha cidade entrou em quarentena. Eu e a minha sócia nunca tínhamos ouvido falar de coronavírus, de mortes na China, de Covid, a gente não sabia, não foi por isso que a gente fechou o nosso buffet. E um mês depois que a gente já estava em quarentena, a minha sócia, numa das conversas que a gente teve, que a gente é amiga, né? Ela falou, Lu, foi Deus que fechou o nosso buffet. Se nós estivéssemos com o buffet aberto, nós não íamos ter como pagar o aluguel, porque não temos mais festas. A gente não ia conseguir fazer as festas, porque a gente não ia ter o dinheiro que usou para pagar o aluguel. E a gente não ia conseguir devolver, e a gente ia falir, ia sair com uma reputação ruim, ia ficar devendo as pessoas. Foi Deus que fechou o nosso buffet. E aí, quando ela falou isso, ela me abriu uma visão e eu falei, uau, como Deus é tremendo. Ele já sabia que lá na frente o que ia acontecer e Ele nos zelou, Ele nos guardou, Ele nos cuidou. Então, o que eu quero deixar para você aqui é que se talvez essa quarentena esteja de alguma forma atingindo o seu negócio, de alguma forma atingiu a sua casa, emprego, eu quero que você não se esqueça que o Senhor sabe de todas as coisas, que mesmo que você perca o seu lucro, o texto fala sobre lucro, de perda de lucro, mesmo que você vá para a prisão, como Paulo e Silas vai no texto para a prisão, eu quero que você não esqueça que o Senhor é o dono de tudo e é Ele quem sabe todas as coisas. Eu quero que você confie em Deus, porque lá na frente Ele tem algo melhor para você. Depois que nós fechamos o nosso buffet, nesses meses pra cá, eu continuei trabalhando com decoração, com festa. Minha sócia não quis continuar nesse ramo. E eu continuei e eu ganhei mais dinheiro nesses meses do que eu ganhei em 2 anos trabalhando ali. Ela e o marido compraram um caminhão maior. E agora, quando passa essa quarentena, eles vão conseguir prosperar, porque o caminhão deles é maior, eles trabalham com transporte. Então, eu fui abençoada e ela foi abençoada e novas histórias o Senhor está escrevendo para nós. E Lídia foi a mulher que Deus usou para alcançar a sua casa, a sua família. Na história do carcereiro, uma mulher endemoniada foi usada para tocar aquela casa e aquela família. Deus não só mudou a história daquela endemoniada, como também mudou a história de toda a família daquele carcereiro. Deus quer usar você para mudar histórias na sua casa e na casa de outras pessoas. Nessa quarentena, se reinvente, reinicie, recomece, faça o que for, mas deixe os seus ouvidos atentos à voz do Senhor.
para que vidas sejam alcançadas através de você. Que você seja a mulher que Deus quer usar. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada por estarem aqui. Um ótimo dia para vocês. Até mais.